A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 8, nos versículos de 1 a 59. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Este verso 1 não faz muito sentido se tu não vê o 53 do capítulo 7, que nós estudamos ontem. E cada um foi para a sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Então, cada um foi para a sua casa, mas Jesus não foi para a sua casa, porque o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele fala que os pássaros têm ninhos, que as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Por quê? Porque ele andava para lá e para cá e ficava hospedado na casa das pessoas. E aqui diz, Jesus, no entanto. Então, cada um foi para sua casa, Jesus não foi para sua casa. Sabe para onde ele foi? Ele foi para o Monte das Oliveiras. E nós sabemos que Israel, que Jerusalém é uma cidade, uma nação que tem geograficamente muitos montes. Mas para nós, espiritualmente, o que importa é a representação, a simbologia, a interpretação dos montes. Não é literalmente o monte ou geograficamente o monte. O que aponta? O que significa para nós ir para o monte? Ir para a presença de Deus. Jesus foi para a presença de Deus, ele foi orar, ele foi ficar na presença de Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O monte é um lugar alto, um lugar seguro, um lugar onde tu tem uma visão privilegiada a respeito das questões, das circunstâncias da realidade. Tu estás acima, tu estás superior às circunstâncias, aos desafios, aos problemas. Então, cada um foi para sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentados, ensinava. Então, tu tá vendo que o capítulo 8 é uma sequência do capítulo 7, mas é uma sequência no sentido de que esta divisão do capítulo, para nós, não faz muito sentido, nem muita necessidade, porque tu tá vendo que o próprio texto tá continuando. Então, por isso que diz, voltou novamente para o templo e assentado ensinava. O que quer dizer isso, assentado ensinava? Eu já falei para vocês que o fato de estar assentado era uma postura, uma posição do mestre. Ele ensinava assentado. É diferente de nós que eu, como fui professora, a gente ficava em pé, né? Ficava de pé. E quem estava aprendendo, sentado, assentado. Na cultura judaica, não. Se assentavam para aprender. Se assentavam para ensinar. Qual é este sentido? Eu não vou para lugar nenhum. É aqui que eu vou ficar. Eu vou me aquietar, eu vou parar e eu vou ouvir. Eu vou dar toda a minha atenção. Eu vou me assentar. Então o Senhor Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Bom,
Escribas e fariseus estão na área, então tu já sabe, vem problema, vem confusão, vem pegadinha, vem armadilha, vem interrogatório, interrogação, questionamento, crítica. Eles estavam sempre prontos para a discórdia, para o tumulto, para o agito, para o confronto. Eles queriam sempre invalidar a autoridade, a figura, o poder, as atitudes do Senhor Jesus. E aqui não foi diferente, porque o mestre, o rabi, estava assentado ensinando. E eles vêm e trazem uma mulher surpreendida em adultério. Algumas passagens, né, dizem que foi pega, né? Mulher surpreendida em adultério. Nas traduções mais antigas dizia que foi pega em adultério. Então isso já quer dizer que eles tinham este poder sobre a mulher. Aqui diz, ó, surpreendida em adultério. Você pode ver que é bem diferente, né? Mas tudo bem. E aí ele vem dizer que na lei Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Nós estudamos a lei, o Pentateuco, e nós vimos que tinha casos e casos. Mas o que é importante aqui? Que eles omitiram que ambos os adúlteros tinham que morrer. Então, se ela foi surpreendida em adultério, ela não estava adulterando sozinha, ela estava adulterando com um homem. E eles trazem para Jesus a mulher, mas não trazem o homem. E ainda colocam a conta na lei de Moisés. E a gente já sabe, né, que o que eles fazem é ambíguo, é de duplo sentido, é com malícia, é com maldade, é com interesses escusos. Os escribas e os fariseus sempre estavam à espreita, procurando encontrar algo para acusar o Senhor Jesus. Então aqui eles já começaram falando que a mulher tinha que ser apedrejada, mas a lei dizia que ambos tinham que ser apedrejados. 6. Eles diziam isso, olha aqui a explicação, tentando-o para terem de que o acusar, o que eu acabei de falar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Nós já trabalhamos este capítulo, temos vídeos no canal sobre este capítulo, e quando essa expressão, ó, ele escrevia na terra com o dedo, eu fiz com vocês uma comparação com o texto bíblico do Pentateuco, que Deus escreveu os mandamentos, né? O dedo de Deus escreveu os mandamentos. As tábuas que Moisés quebrou quando ele desce e tem a decepção do bezerro de ouro, aquela história toda que se tu não leu, se tu não assistiu, se tu não estudou, nós temos playlists sobre o Pentateuco. E essa passagem de Êxodo sobre o bezerro de ouro. Se eu não estou enganada, Êxodo 32. Não estou enganada. Êxodo 32 do bezerro de ouro. Moisés quebra as tábuas, as primeiras tábuas dos mandamentos. E a Bíblia diz que elas foram escritas pelo dedo de Deus. Então, o que a gente vê? Isso é uma interpretação. Tu pode interpretar de outra forma. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Eles chegam falando de Moisés e da lei. E o Senhor Jesus, justamente em João, no Evangelho de João, ele vai falar: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que o mundo vai conhecer os meus discípulos se eles tiverem amor. Então, eu entendo que Jesus, inclinado, escrevendo na terra com o dedo, é uma referência a esse novo mandamento, que é o mandamento do amor. Mas não o amor
como era dito, eu amo como eu me amo. Não, ame como eu vos amei. O que é o amor de Jesus? É um amor sacrificial, é um amor que morreu no nosso lugar, que pagou as nossas dívidas, que sofreu a ofensa, o castigo, a dor, o sofrimento no nosso lugar. Esse é o amor que ele espera dos seus discípulos, daqueles que o seguem. Então eu interpreto esta parte, Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo. Porque Jesus é Deus. E assim, um dos maiores objetivos de João é apresentar Jesus como Deus, como Filho de Deus. E eles estavam sempre falando de Moisés, e sempre falando da lei, e sempre falando das tradições. E Jesus está escrevendo com o dedo na terra, na areia, né, em outras traduções. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Se o mandamento mais importante é o amor, né? Que quando eu era criança, adolescente, o Evangelho de João foi amplamente distribuído gratuitamente numa campanha evangelística e era exatamente esse o título. O mais importante é o amor. E é isso que Jesus veio nos ensinar. Que se nós tivermos amor uns pelos outros, uns aos outros, nós estaremos cumprindo toda a lei e todo o profeta, todos os profetas, porque Deus amou o mundo, porque Deus é amor, porque amar a Deus é amar a Jesus. Amar a Jesus é amar a Deus. Então agora ele continua. Como eles insistiram na pergunta, Jesus se levantou e disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Porque sim, é só o amor que cobre uma multidão de pecados. É pelo amor que as pessoas são salvas. É por amor. Então, ele deixa bem claro: tu não tem pecado? Então atira a pedra mesmo. 9. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Foi saindo um por um. Porque quem é que não tem pecado? Quem pode jogar pedra? Todos nós temos pecados. Eu tenho me esforçado ao longo desses anos aqui no canal falar para vocês que há uma diferença entre nós termos pecados, sermos pecadores, e nós vivermos na prática do pecado. Sermos deliberadamente praticantes do pecado. Então o que acontece? Quando tu entrega a tua vida para o Senhor Jesus, Ele perdoa os teus pecados. Quando tu tem um encontro com Jesus, a tua dívida é cancelada. O escrito de dívida foi cravado na cruz. O Senhor Jesus liquidou a fatura. Não tem boleto para te pagar. Os teus pecados foram perdoados na cruz, no sangue de Jesus, na ressurreição de Jesus. Então o que acontece? Esta mulher, ela encontrou o Senhor Jesus. Ela encontrou o amor. Ela encontrou a graça, ela encontrou o perdão, ela encontrou a misericórdia. E ele diz: eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Então, te endireita, te santifica. Para de pecar, porque tu já me encontrou. Tu encontrou a luz, tu encontrou Jesus.
tu encontrou a salvação. Então, não convém mais a ti pecar. 12. De novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. As pessoas vivem no escuro, tateando, procurando. Quando elas encontram Jesus, a luz brilha, porque Jesus é a luz do mundo. Ilumina toda a nossa vida. E aí a gente não precisa mais tropeçar, a gente não precisa mais pecar. Então, de novo, ó, tu vai entendendo a sequência da escritura, tu vai entendendo a sequência. Ele disse para ela: vai e não peques mais, tu acabou de encontrar a luz. Então, tu não vai mais tropeçar, tu não vai mais te confundir, tu não vai mais te perder, porque tu tá na luz. Então os fariseus lhe disseram: você dá testemunho de si mesmo, o testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém. Aí aqui eu tenho que parar, e é muito importante, porque o Senhor Jesus está dizendo o quê? Eu não julgo ninguém. E sim, ele não veio para julgar, ele não veio para condenar, ele não veio para quebrar, esmagar a cana quebrada, partida. Não, ele veio salvar. Jesus veio ser o salvador de homens e mulheres, de pecadores. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que não são, que não eram. É isso que o pessoal não entende. É isso que tem que ser explicado. A primeira vinda do Senhor Jesus, ele veio esvaziado. Ele veio como servo, sofredor, como filho do homem, humilhado, contido, 100% Deus, 100% humano, para fazer a mediação entre nós, pecadores, e Deus, santo, 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 entre o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Santíssimo. A santidade de Deus nos consome. Então o Senhor Jesus aplacou a ira. Ele se coloca no meio, como mediador, como único caminho, como único e suficiente Salvador. Então ele não veio julgar, ele não veio condenar, ele não veio apedrejar. Ele veio falar da falsa religião, né? Desses religiosos, hipócritas, dos fariseus, tudo isso. Isso ele falou, assim como João Batista. Mas ele morreu, ele cumpriu a missão dele. Está consumado. Ele ressuscitou, voltou para o céu, para a sua glória, está sentado à direita de Deus Pai. E ele vai voltar. E ele aparece para João. Este João que escreveu o Evangelho, em Apocalipse, glorificado. E é só tu dar uma espiadinha lá, que nós já temos vídeos também no canal sobre Apocalipse, tu vai ver que o Jesus glorificado, ele é o leão da tribo de Judá. Então é completamente diferente. Ele vem para julgar vivos e mortos. Aqui não. Ó, eu não julgo ninguém. Eu vim para salvar. Eu vim para mostrar o caminho possível. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus sabia que ele estava cumprindo uma missão. Ser Salvador. Morrer no nosso lugar. Então aqui está muito importante. Aquela hora que eu digo para vocês, sublinhem. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém. Então, a carne é o que tu vê, é a aparência. E nós, seres humanos, temos a tendência de julgar segundo a aparência. Mas Deus não vê como o homem vê. Viu já?
que julgar segundo a reta justiça. 16. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Então, Jesus representa o Pai. Jesus é Deus. Eu e o Pai somos um. Também na lei de vocês, ó, isso aqui eu tenho que falar. Na lei de vocês, nós estudamos a diferença entre a lei de Deus, a verdadeira lei dada por Deus a Moisés, e a tradição dos anciãos, a tradição humana, a religião, a religiosidade, os fardos, né? As cargas pesadas, o jugo. Então aqui o que Jesus está dizendo? Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou o testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o seu pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu porque ainda não havia chegado a sua hora. Então aqui é mais uma discussão, porque eles não aceitam quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, eu sou Filho de Deus, eu e o Pai somos um. Eles não aceitam quando Jesus, que nem eles dizem, dá testemunho de si mesmo. Quando Jesus se apresenta, ele, em João, ele fala muito esse eu sou. E nós estudamos no Pentateuco. Deus se apresenta para Moisés: eu sou. Mas quem tu é? Que Deus tu é? O que eu vou falar para o faraó? Quem que me enviou? O grande eu sou. Também vimos isso. Aí Jesus agora, em João, nós já vimos, ele fala que eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, dos céus. Eu sou a porta das ovelhas. Eu vou citar alguns. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou a videira verdadeira. Ele é o Messias. Ele é o mestre, o Rabi. Ele é o Filho de Deus. Ele também é o Filho do homem. Ele é um Galileu. Ele é Nazareno. A gente viu, ele é o Filho amado. São tantos títulos, tantas palavras que identificam o Senhor Jesus, o caráter do Senhor Jesus. E isso eles diziam que era testemunho. Então ele estava dando testemunho de si mesmo. Sim, ele estava dizendo quem ele era. Mas eles não criam. Quando tu não crê, teu coração está fechado, está endurecido. Pode falar. Não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. É o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Mas se o teu coração for de pedra, se o teu coração for endurecido, tu está fechado, né, para o Evangelho. 21. Outra vez Jesus lhes falou, dizendo: eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então tu imagina a ira, a fúria deles ouvirem Jesus falar eu sou, que é o nome de Deus. Eu sou, que eu acabei de explicar isso para vocês. Na minha Bíblia está com letra maiúscula, tudo maiúsculo. Vocês morrerão nos seus pecados. Então lhe perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele
De modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus lhes disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então, o que acontece aqui? Jesus, mais uma vez, esclarece quem ele é. Que ele é Deus. Que ele é Deus. E ele diz, vocês são do mundo. Porque se vocês fossem de Deus, do Pai, vocês me conheceriam. Vocês morrerão em seus pecados. Vocês estão mortos nos pecados de vocês. Vocês não discernem que eu sou o Messias prometido, o ungido. Eu sou o Salvador de Israel. Eles não conseguem ver isso. Eles não conseguem crer nisso. Aí depois que Jesus fala, diz assim, ó, muitos creram nele, né? Jesus está falando, explicando tudo. Toda essa coisa. Aí depois, no último versículo, ali no 30, diz, muitos creram nele. A maioria não cria, dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes, dos religiosos. Mas muitos creram nele. 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, qual é o significado aqui? Permanecer. Ou, como na parábola do semeador, dar frutos. Permanecer. Perseverar. Ficar firme. Ser discípulo é permanecer. É não ir a lugar nenhum. É seguir o mestre. Seguir a verdade. 33. Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Então aqui o que Jesus está falando? Jesus está falando que o pecado, eu pulei um, né? Que o pecado escraviza o homem. E isso que é muito difícil. As pessoas pensam que elas são livres. Não, elas são escravas do pecado. Nós somos livres, porque livre é quem consegue dizer não. Vamos voltar então. Conhecerão a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Tu consegue entender que eles falaram isso? Nós estudamos 400 anos. 430 anos, né? Escravos no Egito. Jamais fomos escravos de ninguém. Então tá. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Jesus está falando de algo espiritual. E tudo bem que eles não eram escravos de Roma, mas eles eram limitados por Roma, subjugados por Roma, oprimidos por Roma, explorados por Roma, né? O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Aí o que acontece aqui? Jesus está comparando os escravos do pecado e os filhos. Os filhos são livres. Porque quem conhece a verdade, que é Jesus, é liberto. É isso que o texto está falando. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Ele é uma pessoa. É o Senhor Jesus. Por isso que a gente grita, louva, né? Dizendo que a gente é livre. Porque Jesus nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou.
Agora tá certo, né? 36. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Agora tu te prepara para confusão. Porque agora Jesus foi, como a gente diz ali, ó, no alvo, tá? Porque eles disseram no 33 que são descendência de Abraão. E Jesus no 37 diz: sei que vocês são descendência de Abraão. Vamos ver o que vai continuar. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu, eu já falei pra você, sempre que aparece um mas, um porém, é que a coisa que vem é bem diferente. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Então, quem foi Abraão? O pai da fé, amigo de Deus, obediente. Nós estudamos. Era difícil? Foi um processo. Ele tropeçou, ele caiu, ele levantou, ele fazia coisas muito boas e frutos de fé, e daqui a pouco ele vacilava. Quer dizer, houve um processo muito forte em Abraão. E ele é o pai da fé, justamente por tudo que ele venceu, por toda a obediência de Abraão. Então, nós somos descendentes de Abraão pela fé. Mas eles estão alegando a descendência direta de Abraão. Então, mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Quem é o pai de vocês? Quem é o pai deles? Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Isso é o maior problema. As pessoas falam em Deus, mas se tu falar em Jesus, deu. É Deus pra lá, é Deus pra cá, mas Jesus não. Então, aqui é igual. Eles dizem que são filhos, temos um pai que é Deus, eles são filhos de Deus, mas eles não reconhecem o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus. Quem é filho de Deus, quem tem Deus como pai, tem Jesus como irmão, tem Jesus como Salvador, tem Jesus como Senhor. Então, quem é filho de Deus ama Jesus. 44. Jesus falou: pai de vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, porque por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Aí Jesus acabou com eles. Se vocês fossem filhos de Deus, se Deus fosse o pai de vocês, assim como Abraão, vocês me amariam. Mas vocês querem me matar, porque o pai de vocês é o diabo. O pai de vocês é o diabo. E aí Jesus diz, que ele é assassino e mentiroso. E não contente ou não suficiente, ele diz que é o pai da mentira. Então a única paternidade que Satanás tem é a mentira. Então tudo que é mentira é um resquício, é um vestígio, é um DNA
de Satanás, do diabo, porque ele é o pai da mentira, é ele que cria, ele que gera a mentira, porque ele é assassino e mentiroso. 48. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Gente, samaritano e endemoniado para o judeu estava no mesmo nível. Nós vimos isso, eu expliquei bastante para vocês essa rixa, esse preconceito, essa raiva que os judeus tinham dos samaritanos, porque eles misturaram a raça, porque eles eram impuros, né? Não eram 100% judeus, eles haviam se misturado com os outros povos, com as outras nações. Eles eram um povo misturado. Então, eles dizem que Jesus é samaritano e endemoniado. 49. Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Imagina, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade, lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então, guardar a palavra de Jesus, guardar a palavra de Deus significa ter vida eterna, não morrer eternamente, não ser destruído, não estar separado eternamente de Deus. 52. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Olha essa pergunta. Quem você pensa que é? Ele já disse: eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o Messias, eu sou o Mestre, eu sou o Filho de Deus. Eu sou. E eles não acreditavam. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Jesus diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E antes de Abraão, eu sou. Então isso aí, como a gente diz, né, bugou, estourou a mente deles. Eles não conseguiram discernir, entender. Lembra que todas essas discussões, esses debates, são com as autoridades religiosas. São sempre com os fariseus, com os escribas, tá? Com os sacerdotes, sempre com essas pessoas que conheciam a lei, mas que tinham um coração distante de Deus. E são esses que Jesus está dizendo: ó, o pai de vocês é o diabo. A religião mata, a religião afasta as pessoas da verdadeira doutrina, da palavra de Deus. Eles estavam cegos pela religião, estavam cegos pelo poder, pela autoridade. Era muito conhecimento, mas todo distorcido. Eles não davam espaço para a fé, para a humildade, para o amor, para a misericórdia. Não era isso que eles queriam. Eles queriam perpetuar as suas tradições. E o Senhor Jesus disse: vocês invalidam a palavra de Deus, a lei de Deus, o ensino de Deus, por causa das tradições de vocês. E nós sabemos
que a tradição humana, a tradição dos anciãos, ela era totalmente diferente da palavra de Deus. Por isso que Jesus falou, o pai de vocês é o diabo.